O tema prevenção é um tema que, apesar de ser muito batido em mídia, em tudo, é uma coisa que tem que ser incorporada à pessoa. E para nós, como profissionais de saúde, para as pessoas que a gente atende, trabalhar a prevenção é um trabalho de todo dia, é um trabalho de convencimento, né? E esse trabalho de convencimento, ele vem num formato onde é o trato de você como pessoa, de você se prevenir das coisas que acontecem com você, do cuidado geral de saúde. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita, porque realmente esbarra no convencimento interior da pessoa, né? O médico, a empresa, o suporte que a gente tem é só um veículo, né? Toda a transformação vai ser interna, né? A pessoa se convencer. A prevenção do câncer, ela começa numa coisa muito anterior do que, às vezes, aquele negócio tão determinado como o que é falado por cada especialidade. O projeto Vivenciar é um projeto vitorioso, né? Começou com um movimento dentro da empresa, de a gente pensar nessa parte de prevenção e da corresponsabilidade dos funcionários com os objetivos da empresa, e acho que ele vem passo a passo seguindo um caminho muito importante para nós como profissionais de saúde e para os nossos colaboradores. Aproveitar a oportunidade do que a empresa, que o Projeto Vivenciar promove, para que a gente tenha atenção à sua própria saúde e realmente partir para uma mudança, né? Quer dizer, acordar o primeiro dia de manhã assim, hoje eu vou me cuidar. Ter essa consciência de começar o dia cumprindo o papel da prevenção. A minha esposa, Solange, e ela fazia todos os anos os preventivos, né? Principalmente depois dos 40 anos, aí que ela procurou fazer mais ainda, né? Bom, foi em agosto de 2011, nós recebemos a notícia, né, e ficamos muito impactados justamente pelo fato dela fazer todos esses exames, né? A gente nunca acha que vai acontecer com alguém próximo da gente, né? Principalmente com a esposa, né? O pessoal da família. Meus filhos, a gente ficou bastante impressionado, impactado com a notícia em si, mas a gente sempre acreditou que tudo daria certo, né? O tratamento, eu acompanhei bastante a parte de quimioterapia, radioterapia, levando ela na maioria das consultas, né? Na época da escolha da peruca, da queda de cabelo, né? Embora tenha sido difícil, né? Porque você fica com a cabeça, né? Sempre pensando, né? Em alguma coisa, né? Relacionada à doença. Felizmente, na parte da minha gerência, eu tive um total apoio. Inclusive, eu cheguei a sugerir, né? Tirar um mês de férias para acompanhar. E o meu gerente, na época, falou, não tem problema, não precisa. E pode sair quando você precisar. Então foi muito bom. Hoje, praticamente depois de quase 6 anos, podemos dizer que foi curado, né? Pela experiência que a gente vê, assim, como é uma doença muito grave, e os exames são cada vez mais detalhados, a probabilidade de aparecer uma coisa nova é muito grande. Praticamente esse ano está se encerrando esse tratamento de a cada 6 meses, né? E provavelmente vai voltar a ser aquele exame anual que toda mulher deve fazer, né? Acredite sempre, acompanhe a pessoa, dê forças para a pessoa. A minha esposa, ela mesmo dizia, e diz até hoje, né? Ela fala, um dia de cada vez. Na verdade, foi mais ela que deu força para a gente do que a gente para ela. Muita coisa que a gente, né, da própria família já sentia, acaba aflorando mais e você acaba valorizando o quê? Mais ainda o quê? As coisas simples, sabe? Do dia a dia, os amigos, a amizade, né? E você começa a enxergar a vida, eu não diria que é de uma outra forma, mas é de uma maneira mais abrangente. Então, eu tinha feito o exame, todo o periódico, né, manual, em outubro. E não tinha dado nada. Tava super bem, a médica falou, não, você tá ótima, Sandra. Em dezembro, minha menstruação começou a falhar. Ela não veio em dezembro, eu falei, deve ser menopausa, né? E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Falei, pode ser. E todo mundo falava, isso é menopausa, é menopausa. Uma hora falha, uma hora não vem, depois vem demais, né?
Falei, não, mas eu vou no médico. E fui. Quando foi em março eu fui, né? E aí ela detectou. Pelo exame de sangue, né? Ela fez um exame e aí ela detectou que tinha alguma coisa. Fizemos ultrassom, fiz ressonância. Na ressonância já deu que tinha nos 2 ovários e na entrada do útero. Mas também, até então, não sabíamos se era ou não maligno, né? A gente só descobriu a malignidade na cirurgia. E eu fiz a cirurgia em agosto. Trabalhava aqui muito tempo, para mim isso daqui é uma família, né? Então todos eles eram uma família. Então eles me trataram assim, claro, estava todo mundo também meio muito assustado. E a gente já tinha tido casos de pessoas que trabalharam com a gente que foram embora por causa de um câncer também, né? Então a gente ficou tudo meio assim, né? Assustado. E eles, tá claro, me cuidavam, falavam, Sandra, tá tudo bem? Como que você tá? Você tá passando bem? Quer ir para casa? Não quer? Então eu não posso reclamar de nada. Assim, a força deles ajudou muito, não tenha dúvida. Eles estavam sempre junto comigo. O tratamento ele foi bom. Eu tive um médico muito bom. Ele chamava ele chama, né, Dr. Fábio Cater. É uma pessoa de um humor muito bom, ele colocava a gente pra cima. A minha preocupação era ficar sem cabelo, mas ele falava, não, o cabelo cresce, o ano que vem, nessa época do ano, você vai estar com cabelo. E o tratamento foi químio e rádio, porque eu tinha um tumor no ovário e na entrada do útero. E esse tratamento é que foi assim, o pior foi a rádio, porque mexeu muito com o meu intestino. Depois do 5º ano eu fui liberada, né? Apesar de fazer uma visita ainda com o Dr. Fábio uma vez ao ano, só para acompanhamento, né? Mas a recuperação assim do organismo demorou muito. Acho que uns 4, 5 anos. Porque às vezes não dá tempo de você se curar se você deixar passar. Então siga o seu instinto, se você achar que tem alguma coisa que está diferente, porque nada como nós sabemos como que é o nosso organismo, né? Então você sentiu que o seu organismo está diferente, vai ver o que é. Quando ela detectou, um tinha 3 centímetros e o outro tinha 5. Quando ela fez a cirurgia depois de 3 meses, um estava com 17 e o outro estava com 15. Então, é uma coisa muito rápida, e ele não dói. Então, eu não sentia dor, né? Então, por isso que precisa mesmo, você tem que conhecer o seu corpo e saber o momento que você tem que ir atrás, porque senão eu poderia ter ido embora e nem saber o motivo. Eu acho assim, que é pra curtir a vida, sabe? Tomar cuidado com o estresse, porque essa é uma doença emocional. Já foi comprovada isso. Então, tomar cuidado com isso, sabe? Começar a se perceber, a se conhecer. Então, para cada um deles, para eles verem qual é o limite deles. Porque às vezes a gente passa do nosso limite e isso traz as doenças. Um dia marcante foi um dia em que as meninas, todas que trabalham comigo, né? Como eu sentia muito calor com aquela peruca, elas resolveram todas usarem um lenço. Então, quando eu entrei na sala, e a minha sala era uma sala comprida, assim, aí eu fui olhando todas elas de lenço. Aí a Andréia, uma das meninas que trabalha, eu olhei pra ela e falei assim, é pra você usar lenço, pode tirar essa peruca e usa um lenço. Então isso me marcou muito, e eu lembro que o Carlos, o nosso gerente geral, ele ficava no mesmo andar. E quando ele entrou, ele foi olhando assim, ele falou, o que está acontecendo para o nosso gerente, né? Ele falou assim, as meninas que estão fazendo uma homenagem para Sandra, para ela poder usar o lenço e tirar a peruca, porque ela não se sente bem com a peruca. Então isso para mim ficou assim, sabe? É o carinho, né? É assim, a atenção. Eu sei que tudo aquilo que eu passei para elas, né, aquelas coisas, elas me deram de volta, né? As filhas que eu não tive. Isso aí. Para mim foi bastante impactante, porque meu pai também teve essa doença, então eu também
Foi como se eu revivesse também um pouco aquilo. O que eu tirei de lição disso que aconteceu com a Sandra, o mais importante, eu acho, quando você passa por uma situação como essa, é você ter o apoio dos seus amigos, da sua família, das pessoas que amam você. Eu acho que o fator psicológico ele é muito impactante no tratamento da doença, então eu acho que quando você tem pessoas ao seu redor que demonstram carinho, que demonstram amor, que demonstram que gostam de você, eu acho que isso é fundamental. Eu lembro até hoje muito bem, assim, de um dia que foi super impactante pra gente, né, que a gente até nomeou como o Dia do Lenço, que foi quando ela era uma época de muito calor, né? Então ela não queria vir de lenço e não sabia como de repente ia impactar isso para a empresa, né? Então a preocupação dela estava nesse sentido, e não só eu, como vários colegas de trabalho, né? Incentivamos ela. Não, vamos fazer então um Dia do Lenço, vem todo mundo. Realmente é admirável a superação dela, né? A força que ela teve para passar por cima de tudo isso, mantendo o seu sorriso no rosto, mantendo a simpatia dela, como sempre. Essa é a Sandra. De primeiro momento, o que eu senti foi tristeza. Eu fiquei triste pelo que aconteceu, pela notícia, por uma pessoa cheia de alegria, tá passando por um processo tão difícil na vida dela. Costumo dizer que a gente vai para perto da pessoa não para ficar triste, mas para passar mais alegria ainda. E ela foi, assim, super receptiva. Ela ficava perto, ela sorria, ela brincava, e a gente conseguia dar mais isso para ela. O que eu tenho de lição hoje é que a gente nunca pode deixar as pessoas sozinhas. Que quanto mais perto a gente tá, mais alegria a gente vai dar. A gente continuava fazendo brincadeiras, arrumando, a gente trabalhava bem a parte de vaidade dela, pintava a sobrancelha, fazia maquiagem, e era isso que a gente fazia no dia a dia. A gente aprende que precisa viver e aproveitar bem esse dia, né? Eu sou intensa, amo de verdade, se precisar de mim pode contar comigo, e aproveitar cada momento, cada segundo, para ser feliz, para viver a vida ao lado de pessoas que você ama. Eu fiz uma cirurgia bariátrica 5, 6 anos atrás, e em virtude dessa cirurgia eu comecei a ter o hábito de fazer um check-up ou exames rotineiros a cada um ano. Em virtude desses exames rotineiros, né? Porque meu cirurgião, quando eu fiz 40 anos, ele comentou comigo, né, que o fato de você ter uma descendência negra e ser mais propenso a ter tumor de próstata, ele falou assim, apesar de a regra dizer que a partir dos 45, no seu caso, vamos fazer com 40 anos. E no primeiro exame já apareceu uma alteração. Porque o urologista, o primeiro médico urologista que eu fui, ele disse, você é muito novo, deve ser alguma coisa normal, vamos aguardar mais um ano, né? E aí no segundo ano que eu fiz o exame de PSA, apareceu uma alteração, né? E aí esse médico falou, olha, realmente você é muito novo para ter essa alteração de PSA, realmente está muito esquisito, né? E aí já pediu direto uma biópsia, que não é comum, né? Na verdade eu tive a sorte de pegar médicos que tiveram filho, né? Então ele pediu direto uma biópsia para mim. E nessa biópsia realmente foi diagnosticado um tumor de próstata de grau até médio, estava de leve para médio já. Porque eu no começo olhei assim e falei, aí quando ele falou, você tem um tumor de próstata, eu falei, tumor assim, ela já realmente pescou, né? E ela já ficou mais assustada. E aí depois é que eu fui realmente entender a complexidade da coisa e caí. Então assim, foi... inicialmente é um susto muito grande, assim. Como era um câncer bem inicial, então você tinha diversos tratamentos. Você tinha desde acompanhamento para ver a evolução dele, porque tem diversos tipos de câncer, tem aqueles mais agressivos que crescem mais rápidos, tem uns que são mais lentos, né? Eu podia fazer radioterapia e ir acompanhando, ou podia fazer uma cirurgia de extração total da próstata, que era, digamos, no meu ponto de vista no médico, era o melhor, porque você estancava o mal pela raiz. Inclusive a própria Atlas Copco como companhia também me ajudou bastante nesse momento que era difícil também. Então,
Eu tive apoio pessoal da minha equipe e apoio da companhia como empresa também, que esteve presente nesse momento difícil da minha vida. A palavra câncer já assusta bastante, né? E quando você fala que você está com câncer, é quase que inicialmente uma sentença de morte, né? Você fala, né, quando que eu vou morrer, né? Acho que a coisa que vem na cabeça é isso, né? Só que no meu caso específico teve problema na cirurgia, então começou-se por vídeo laparoscopia, aí deu errado, teve que reverter a cirurgia e voltar a fazer ela no modo normal aberto. A minha cirurgia demorou 8 horas. Eu tive uma série de complicações da cirurgia que inicialmente era para ter ficado afastado de 30 a 40 dias, só que cada caso é um caso, acabei ficando 4 meses afastado. Eu tive sorte por ter detectado cedo, ter descoberto cedo, ter escolhido um tratamento adequado de realmente eliminação do risco total. Depois de uma cirurgia grande dessa, no meu caso fiquei 4 meses afastado, voltei às minhas rotinas normais, minhas atividades normais. Então hoje, minha vida é normal, levo a vida normal como qualquer um, né? Só que aí eu tenho que fazer esse acompanhamento rotineiro, né? Então, pela bariátrica que fazia anual, pela cirurgia agora tem que fazer a cada 6 meses, né? O que eu digo, o que eu recomendo é faça prevenção, faça os exames rotineiros, porque saúde, uma vez que você perde, é muito difícil de recuperar. A lição que ficou para mim é o seguinte: olha, a vida tá aí, né? Depende do que você olhar, tem coisas boas e coisas ruins, tem copo meio cheio, meio vazio, né? O que você quer ver? O que você quer da vida? O que você quer valorizar? Se apegar a esses momentos ruins e ficar se amargurando com ele, ou deixar pra lá e realmente focar nas coisas interessantes, nas coisas boas, nas coisas que vão te fazer você e as outras pessoas ao seu lado felizes, né? Porque assim como eu prevenção, descobri antes, né? Poderiam ter prevenido e ter descoberto no estágio avançado, e aí? Né? Então, muda a nossa visão de vida. Então, parar e pensar. Então, tá lá, passa um momento constrangedor se você acha constrangedor e não se livra desse problema, né? Você vai se agradecer, seus filhos, sua mulher, seus parentes vão agradecer esse sofrimento que você vai poupar. No primeiro momento, eu lembro que eu falei para ele que você tem que ter fé, né? Era um momento difícil, mas que ele deveria ter um pensamento positivo, que com certeza, né, ele, se tivesse que passar por algum procedimento, ia ter sucesso, porque ele mesmo tinha falado que naquele momento é como se ele tivesse ido no futuro. Ele descobriu um negócio 15 e 16 anos, né, que iria se desenvolver. A maior lição e aprendizado que eu tirei dessa história do Wilson é porque, apesar de ser uma pessoa nova, ele teve esse problema. Então a pessoa não precisa ter uma certa idade, né, ou está chegando à terceira idade para poder ter o problema, ter que fazer os exames. Ele descobriu muito cedo, então teve a possibilidade, teve a chance de fazer uma recuperação boa. Pense na sua saúde, pense que cada momento que você tem com seus familiares, com seus amigos, e tire esse negócio de preconceito, que o Novembro Azul está aí. Acho que é um momento, é uma campanha, e você também pode fazer a sua parte.